Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Falo que o corpo está tremendo, porque é uma responsabilidade muito grande estar sobre o altar do Senhor para trazer a palavra dele. Porque a palavra do Senhor é santa, a palavra do Senhor, ela nos confronta e a palavra do Senhor, ela nos abençoe. Peço, amada igreja, que abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. O livro, 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Foi a palavra que o Senhor me concedeu, o Senhor ele falou comigo. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de vocês nessa noite. Essa palavra que está escrita aqui, muitas vezes a gente está como Elias. Muitas vezes a gente está na caverna. Mas Elias, quando ouviu a voz do Senhor, ele saiu para fora. Quando ouviu aquela voz suave do Senhor. E ele fez conforme a vontade do Pai Celestial. Amém, amada igreja? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses o que bem quiserem. Se de certo amanhã a essa hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, chegando a Beceba, que é de Judá. Deixou ali seu moço. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei. E buscai a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também uma grande forte vento, que vindia forte vento, os montes quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Amém, amada igreja, podereis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite que Elias, um profeta do Senhor, um homem sábio, Elias cheio da unção do Senhor,
ele tinha lançado uma profecia para o povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel tinha se corrompido com um Deus Baal, um Deus que não era para o povo judeu, mas Acabe junto com Jezabel ali idolatrava Baal. E a palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite que quando aquele povo estava ali idolatrando, esqueceu do que Deus ele fez sobre o povo de Israel. As promessas que o Senhor tinha feito sobre o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias ele ficou triste. Por quê? Porque o povo era para servir a Deus. Mas o povo começou a idolatrar. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que Elias ali falou com o pai e decretou uma profecia que não haveria chuva sobre aquele lugar. E a palavra do Senhor fala que segundo a palavra de Elias aconteceu. Enquanto o Senhor não falasse para Elias voltar lá, a chuva não desceu sobre aquela terra. E a palavra do Senhor fala que Elias foi ali caminhando junto ao ribeiro. O Senhor lhe saciava a sede de Elias. O Senhor lhe matava a fome de Elias. O Senhor preparou até uma casa de uma mulher viúva para cuidar de Elias. Uma mulher que estava a ponto de comer seu último alimento para morrer, mas o Senhor lhe enviou providência também naquela viúva. E o Senhor enviou cuidado sobre a vida de Elias. E a palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite que quando Elias voltou na permissão do Senhor, mandou ali falar para o rei Acabe. A palavra do Senhor fala que o rei Acabe, juntos com os profetas de Baal, foi se encontrar com Elias, os 300 profetas de Baal. E a palavra do Senhor fala que Elias, junto com aqueles profetas, eles falou: vamos clamar ao nosso Deus. O Deus que responder com fogo, vocês verão o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que Elias permitiu que o povo de Baal, aqueles profetas de Baal, primeiramente preparasse ali o ritual deles, clamasse o Deus dele. E na palavra do Senhor vai dizer que aquele povo começou a buscar a Baal, e a palavra de Deus vai dizer para nós que Elias falava: clame mais alto porque eles não estão te escutando, clame mais alto porque eles não podem estar aí. E eles começaram a clamar mais alto, mas o Deus dele não respondia, porque o Deus deles era um Deus morto. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que em seguida o profeta Elias consertou o altar que estava bagunçado. O profeta Elias ali mandou o povo despejar a água sobre aquele altar. E ali matou uma ovelha para oferecer ao nosso Pai Celestial. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Elias levantou a voz e começou a clamar ao Senhor, desceu um fogo do céu e consumiu aquela água, consumiu aquele holocausto, aquela oferta que estava ali. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo se prostraram diante do nosso Deus, porque eles viam o milagre, a providência do Senhor. E depois desse grande acontecimento, a palavra do Senhor vai dizer para nós que aqueles profetas Baal, eles foram mortos pela espada, porque eles ali juntaram ali para profanar o nosso Deus. E a palavra do Senhor se cumpriu sobre o povo de Israel. E quando aconteceu ali a profecia do Senhor, Elias mandou o servo dele olhar para o céu, para ver que via alguma nuvem sobre o céu, para ver o sinal da chuva. O servo dele ia, mas chegava lá, não via. O Elias mandou ali 7 vezes. Na 7ª vez a palavra do Senhor vai dizer para nós que o servo dele olhou para o céu e disse: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem.
ali, e a providência do Senhor chegou sobre aquele lugar. Aquela nuvem, ela trouxe chuva sobre aquele lugar. Aquela nuvem, ela trouxe vida sobre aquele lugar. Aonde tinha morte, o Senhor lhe declarou vida. Aonde tem morte, o Senhor lhe declara vida sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite que ali Jezabel, ela não ficou satisfeita porque os profetas dela tinham morrido. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que houve a perseguição ali sobre a vida de Elias. Elias, com medo, temeu. Ele fugiu para o deserto. E a palavra do Senhor vai dizer que ele fugiu com medo, mas quando ele chegou lá no deserto, ele pediu a morte para o nosso Deus. Ele falou que ele não era digno, mas a palavra do Senhor fala para nós que o Senhor não desamparou Elias momento nenhum. O Senhor ali, quando Elias estava no deserto, o Senhor, ele enviou um anjo para saciar a fome e a sede de Elias. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que aquele anjo falou para Elias: Elias, levanta, porque a tua caminhada é grande. Elias levantou, saciou a sua fome, mas o cansaço, a tristeza tomou conta dele. Ele voltou a dormir novamente. E o anjo chamou Elias novamente: levanta-te, Elias. Se alimenta, Elias, porque a caminhada é grande sobre esse deserto. E a caminhada de Elias foi 40 dias e 40 noites. E ali Elias foi para aquela caverna. Ali Elias se trancou ali dentro. Porque ele temeu, igreja, porque ele é carne, ele é ser humano. Ele viu que Deus ele fez, mas Satanás também. Ele leva medo sobre a nossa vida. E se a gente deixar, o medo toma conta dentro de nós. E a gente não suporta passar pelo processo. A gente não suporta passar pelo deserto. E ali Elias não suportou aquela perseguição. Mas ali o Senhor novamente foi até Elias e chamou Elias: Elias, o que tu faz aí, Elias? Ele falou: Senhor, eu temo a minha vida. E a palavra do Senhor fala para nós que o Senhor falou: Elias, sai para fora, Elias. E ali veio um vento muito forte, mas o Senhor ele não estava no vento. Ali veio um terremoto muito forte, mas o Senhor não estava naquele terremoto. Ali veio fogo sobre aquela caverna, mas o Senhor não estava sobre aquele fogo. E por último, veio uma voz suave como brisa. Era a voz do Senhor. Elias entendeu a voz do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Elias saiu para fora. E a partir do momento quando Elias saiu para fora, ele saiu dali renovado. Ele saiu dali restaurado. Ele saiu dali fortificado no Senhor. O que eu quero dizer para cada um de nós: vamos sair da caverna. Eu não sei qual é a caverna que você tem entrado, mas eu venho falar aqui nessa noite. O Senhor ele nos chama para sair para fora. O Senhor ele nos chama para viver o propósito dele. O propósito de Elias era profetizar. O propósito de Elias era fazer o ID. E o inimigo tentou parar o ministério de Elias, mas o Senhor não desamparou Elias. Louvado seja o Senhor. Em Samuel também, capítulo 1, versículo 22, também vai falar da caverna. Davi entrou ali com medo do rei Saul. A palavra do Senhor vai dizer que Davi entrou ali com medo, mas o Senhor ele enviou pessoa para estar do lado de Davi.
O Senhor ele vai enviar pessoa para te ajudar, fortalecer em Cristo Jesus. Você estando fraco, o Senhor ele vai enviar a pessoa para estar ombreando contigo, dizer você vai vencer porque Deus ele é contigo. O inimigo pode até decretar sobre a tua vida, mas nada vai ser permitido se não for a permissão do nosso Deus. Pode se levantar a tempestade sobre as nossas vidas, mas se o Senhor estiver no barco, a tempestade não vai naufragar o nosso barco. A palavra do Senhor vai dizer quando os discípulos de Jesus estavam passando de um lado para o outro sobre aquele barco, a tempestade vieram. E os discípulos de Jesus se desesperaram por causa daquela tempestade. Eles temeram a morte, mas eles esqueceram que estava no controle do barco deles. Não era o homem, mas sim o nosso Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus está no controle da nossa vida, pode se levantar a tempestade para tentar nos parar, mas a tempestade tem que bater em retirada, porque quem comanda a nossa vida é o nosso Senhor. Assim como o Senhor levantou Elias, se você crê nessa noite, você vai sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor é contigo, igreja. Eu não sei a luta que tu tem enfrentado, mas eu venho apresentar um Deus da causa impossível. Eu venho apresentar um Deus quando a gente pensamos que vamos morrer, Ele nos pega pela nossa mão direita e diz: não tema, filho meu, porque eu estou contigo. E a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, os dias não seria fácil. Mas Jesus nos deixou escrito no Novo Testamento: no mundo tereis aflição, meus filhos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vencerá. Ele está dizendo: você vai passar por luta, mas essa luta não vai te matar, porque eu estou contigo. E quando Elias saiu dali, o Senhor mandou ele passar para o profeta Eliseu, o chamado para dar continuidade. E a palavra do Senhor fala que aonde Elias passava, Eliseu estava com ele. E no final a palavra do Senhor vai dizer para nós, continuando o capítulo 19 e seguir, vai dizer que Elias perguntou para Eliseu o que ele queria. E a palavra do nosso Deus vai dizer que Eliseu pediu porção dobrada sobre a vida dele. O que tinha sobre a vida de Elias veio sobre a vida de Eliseu, porção dobrada. Se você crê nessa noite, você vai sair daqui com a porção dobrada da unção do Senhor sobre a tua vida, para te dar perseverança, para você sair daqui marchando na perseverança, porque o mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque aquele que tem bom ânimo conseguir perseverar até o fim, herdará a coroa da vitória, porque o nosso galardão não é nessa terra, mas o nosso galardão será no céu, como a palavra que a diaconisa a irmã Jéssica falou aqui. Vamos vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora. O inimigo está para tragar as almas que estão na presença do Senhor. Vamos estar em vigilância, igreja, para que a gente não venha ficar, porque o noivo está voltando para buscar a sua noiva, e aquele que tiver com a sua lamparina preparada com azeite do Senhor, vai subir para as bordas do noivo.
Quando o Senhor ele me deu essa palavra, o Senhor ele falou comigo. Muito no secreto e no oculto. Muitas vezes a gente está lá dentro da caverna. É muitas coisas que a gente passa na nossa vida. Que a gente tenta até parar o ministério. Sem força para prosseguir. Sem ânimo para caminhar. Mas quando o Senhor ele nos chama para fazer a obra. O Senhor ele nos chama, nos capacita e nos fortalece. O Senhor ele te chamou para fazer a obra. O Senhor ele vai te fortalecer. O Senhor ele vai te capacitar. O Senhor ele vai te levar aonde Ele quer. E quando o Senhor ele te levar aonde Ele quer, esteja preparado com as tuas lamparinas, porque vai ter vidas que precisam do azeite do Senhor. Então esteja com teu azeite cheio na tua lamparina para transbordar sobre outras vidas. Jesus, Ele quer que cada um de nós transborde o azeite dele. O Senhor Jesus, Ele quer que a gente pregue o amor dele para cada um que necessita, porque tem almas aflitas lá fora, tem almas que precisam ouvir o amor de Jesus. Então, se for necessário, abrace uma pessoa, porque tem gente que precisa mais de um abraço do que uma palavra, porque o amor de Jesus que está sobre essa terra, para nós levar o id dele sobre todas as criaturas. Jesus fala, eu li essa semana, que nós não somos criatura, mas sim somos chamados filho de Deus. Nós somos chamados amigo de Jesus. E para a gente ser chamado amigo de Jesus, temos que ter um verdadeiro relacionamento sincero. Não relacionamento de boca para fora, mas um relacionamento de dentro para fora. Um relacionamento quando você se ajoelha e se fala com o Pai, e o Pai te escuta, e você sente o abraço do seu amigo do teu lado. E essa semana o Senhor ele me colocou em meu coração. Sabe aquela revista que foi dada aqui no Ministério das Crianças, no culto das crianças? Eu peguei aquela revista, li ela, fiquei maravilhada com a palavra do Senhor. O Senhor ele tocou no meu coração para estar levando para a Nutrisa e estar fazendo o ID do Senhor através daquela revista também. E eu peguei aquele livro, ofereci para uma colega minha. Eu falei para ela, lê a palavra do Senhor que Deus ele vai falar contigo. Ela falou para mim assim, desse jeito, eu tô necessitando de Jesus. Eu falei para ela, lê esse livro, depois você me fala o que vai acontecer sobre a tua vida. E eu falei para ela, depois que você lê esse livro, você vai me passar, porque eu vou passar para frente, porque assim é o ID do Senhor, pregando para aqueles que não têm ânimo de pegar a palavra do Senhor e ler através desse livro que tem a amada escritura do Senhor. A gente faz o ID do Senhor sobre o nosso trabalho, aonde a gente colocar as plantas dos nossos pés, e o Senhor ele colocou a chama no meu coração de fazer isso, porque o Senhor ele vai tocar vidas através daquele livro. Como a gente se aproximar de Jesus. Eu fiquei maravilhada, já tinha lido a passagem. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, que as crianças chegou até Jesus e os discípulos repreendeu. E Jesus falou assim, deixe vir as minhas pequenininhas, porque deles é o reino do céu. E a palavra do Senhor fala
que para entrar no reino do céu, temos que ter um coração e como de uma criança. Porque o coração de criança é sincero. Então, igreja, essa palavra que Deus ele me concedeu trazer aqui nessa noite. Saia da caverna. Deixa o Senhor ele falar contigo. Escuta a voz do Criador. Escute a voz do Senhor. Porque quando a gente escutamos a voz do Senhor, nós tomamos a direção correta da nossa caminhada. Até que o Senhor ele me sustentou. Graças eu dou a meu bom pastor. Amém? Assim eu rendo graças ao Senhor e agradeço pela minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor pela sua oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra, louvar o teu santo nome, glorificar, trazer o nosso culto ao Senhor, Papai. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por Senhor ser o nosso Deus, permitirmos ser os servos do Senhor. Pai, cuida, Pai. Pai, eu quero te pedir que cada lar que é representado, cada família que é representada, seja alcançado pelo Senhor, Pai. Seja, meu Deus Todo-Poderoso, guardado, protegido, Pai. Pai, que a mente desses irmãos, Pai, nossa mente seja aberta, Pai, para o discernimento, Pai, da palavra do Senhor, do que está acontecendo à nossa volta, Pai. Pai, que nós tenhamos em nossos corações aceitação, Pai, pela correção que vem do Senhor, Pai, para que nós possamos, Senhor, caminhar os teus santos caminhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, guarda cada lar, cada família, Pai. Guarda, Senhor, protege, Pai. Oh, Deus de poder, traz harmonia sobre esses lares, Pai, para que possam, Pai, realmente, verdadeiramente ser lares cristãos, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe de segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos deu uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a sua consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para